Novo Horizontino 4, Palmeiras 0 e Abel Ferreira reinstitucionalizou a Parmeirada na SEP. Bom, antes de começar o vídeo, como sempre, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem comentários, tornem-se membros se quiserem, claro, né? Os membros que ainda não me mandaram um e-mail para entrar no grupo de membros, para jogar cartola com a gente, mande um e-mail pra gente, pra mim, né? Pra gente poder, pra eu poder colocar vocês no grupo, enfim, né? Aquelas coisas de sempre. Eu peço desculpas, né? Já tinha avisado que talvez atrasariam alguns vídeos nesses próximos meses, porque eu estou viajando. Principalmente nessas primeiras semanas, porque eu ainda não estou de fato no lugar que eu ficarei os próximos, né, de fevereiro a junho, a final de maio, né, então hoje inclusive viajei o dia inteiro, por isso não consegui gravar antes, e ontem acabou tarde o jogo para mim, não pude fazer a análise também logo depois do jogo, então eu peço desculpa pela demora em trazer o jogo, vocês veem que eu estou num cenário completamente diferente, né, estou na casa de um amigo no sul da Itália, uma cidadezinha, então fiquei o dia inteiro viajando, não consegui gravar o vídeo antes, eu peço desculpa mais uma vez por isso. Imagino que ao começo de fevereiro eu conseguirei fazer os vídeos com mais velocidade após o jogo, né? Porque aí eu vou estar estabelecido. Bom, chega de desculpas, né? Vamos falar um pouquinho do jogo. Uma coisa que me chama muito a atenção, acho que assim, quem acompanha o canal sabe que para mim a passagem do Abel Ferreira deveria ter sido terminada em 2023. Eu acho até e continuo pensando assim, acho que vou usar um pouco o vídeo de hoje para falar um pouquinho sobre o Abel, porque para falar da questão tática tem pouca coisa para dizer, eu vou explicar por que também, mas em 2023 aconteceram vários aspectos que eu falei várias vezes já aqui no canal e não vou ficar repetindo várias vezes, né, mas acho que se concretizou a noção de que o Abel Ferreira colocava à frente dos interesses do clube, né, e do time como um todo, as suas teimosias, né, táticas, as suas inventividades, as suas escolhas de jogadores, mas eu acho que também, além de tudo, com o tempo, vem se provando que talvez não seja apenas teimosia, e sim também limitação do ponto de vista do domínio da tática e do futebol como um todo, né? A gente sabe que existem técnicos e técnicos, a comissão técnica que manda em tudo, você vai ter técnico que é muito mais um incentivador, enquanto a comissão treina a parte tática, enfim. Né? Quando eu falo do Abel, eu falo do trabalho da comissão como um todo. Contudo, né, independente do que aconteceu a partir de 2023, e eu entendo que ainda que tenha se encerrado um ciclo muito claro em 2023, o próprio Abel Ferreira poderia ter iniciado um novo ciclo no Palmeiras, desde que houvesse comando para isso, né? Então era necessário que tivesse um bom diretor de futebol, um bom presidente que chegasse para ele entender e mostrasse, falar, olha, ó, do jeito que tá não dá, é preciso mudar a rota, você é capaz de fazer isso? Você tem vontade de fazer diferente? Isso era possível ter feito em 2023, mas para isso era necessário hierarquia, era necessário comando, e conhecimento de futebol por quem está acima do Abel Ferreira, e não me pareceu o caso, né? O fato é que o que aconteceu é que desde 2023 o Palmeiras praticamente só joga pior a cada mês, né? Você tem lampejos aqui e ali, né? Mas de forma geral o Palmeiras só piorou na sua desenvoltura tática, né? E também na sua desenvoltura individual, algo que eu sempre bato aqui, né, nessa tecla de que os jogadores que chegam ou sobem da base pioram com o tempo sob o comando do Abel Ferreira em vez de melhorar, né? Algo muito diferente do que aconteceu logo quando ele chegou ali de 20 a 22, quando jogadores como o Scarpa, o Veiga, o Zé Rafael, jogadores que estavam até de certa forma encostados no Palmeiras, melhoraram, né? E viraram até ídolos da SEP para alguns, né? Isso a gente discute em outro vídeo. De todo modo, a gente sabe que o primeiro ponto é que não tem comando, né? E não tendo comando é muito difícil você retraçar a rota com as mesmas pessoas, já que não tem comando e não tem entendimento de futebol. Então, por isso, para mim, o natural, né, o correto seria o encerramento, né, da passagem do Abel Ferreira pelo Palmeiras já em 2023. Contudo, né, mais uma vez, a derrota de ontem, para mim, ela marca algo muito simbólico. A passagem do Everton, né, para fazer um comparativo entre o Everton e a passagem do Everton e a passagem do Abel, elas têm similaridades. Eu comentei isso no grupo dos membros do canal, né, vou tentar desenvolver um pouco aqui.
Porque o Everton, ele nunca foi o tipo de goleiro que eu gosto. Eu sempre preferi um goleiro milagreiro que toma alguns frangos, que é o caso do Marcos, acho que o maior ídolo da nossa história, um dos, né? Um dos maiores ídolos da nossa história, do que um goleiro que ele vai pegar todas as bolas de dificuldade 8 para baixo, mas também não vai tomar frango nenhum. Ele nunca vai tomar uma bola de baixa dificuldade, né? Ele vai pegar todas as bolas defensáveis, não vai pegar as bolas extremamente difíceis, mas é um goleiro seguro, regular, que você sabe o que vai te oferecer sempre. Então o Everton, ele é esse tipo de goleiro, esse goleiro extremamente estável, né, com uma técnica muito interessante, que é capaz de não tomar frangos com regularidade e pegar bolas difíceis, mas não impossíveis, né? O que acontece? Ao final da passagem do Everton, né, o que marca para mim o final do ciclo do Everton no Palmeiras é justamente a não garantia mais da defesa de bolas difíceis e médias. Então o Everton passou a tomar frangos, tomar gols fáceis, bolas defensáveis, sem que tenha tido a isso um contraponto, que seria fazer milagres em momentos decisivos. Tem pontos aqui e ali, tem o jogo do River, né, a volta lá naquela Libertadores, tem o jogo do Botafogo em 2023, tem pontos fora da curva em que ele foi mais ou menos decisivo, acho que contra o River muito mais do que contra o Botafogo. Porém, né, essa característica, né, quando você tem esse aspecto que é importante na passagem do jogador, aquele goleiro que você sabe que você pode confiar em 80% das bolas, né, ele não vai tomar um gol fácil, quando isso deixa de acontecer, é necessário que haja o contraponto. Se não há o contraponto, né, então a gente percebe que o ciclo acabou. O Everton passa a tomar gols fáceis, não passa a fazer milagres, e aí a gente percebe que não é mais o caso de continuar com ele no clube, certo? Ao menos para alguns. Com o Abel Ferreira me parece exatamente o mesmo, e ontem a gente tem a marca simbólica do fim do ciclo, mais uma marca simbólica do fim do ciclo, que é a famosa, né, antiga e quase já esquecida Parmeirada, né? Uma coisa que o Abel Ferreira trouxe de muito bom para o Palmeiras desde que ele chegou, e até ontem eu diria, simbolicamente, mas a gente sabe que já não é mais até ontem, né? É que o Palmeiras, isso já acontecia antes dele, mas ele manteve isso com primazia, né? Tirando o CRB lá na Copa do Brasil, já não me lembro de que ano, acho que 2022, talvez. O Abel Ferreira, quando ele chega no Palmeiras, o Palmeiras que, mesmo nos piores momentos da sua história, ganhava dos grandões e perdia do time que era rebaixado, né? No turno e no retorno, o Palmeiras de Abel Ferreira passou a simplesmente, eu não diria nem competir, porque não havia nem competição. Contra os times de menor capacidade financeira e futebolística, o Palmeiras simplesmente passava o carro. Nem que fosse com 1-0, mas aquele 1-0 que você não tinha dúvidas de que a qualquer momento sairia o primeiro gol e o Palmeiras não faria esforço para se defender. Então essa é a máxima, a maior valência do Abel Ferreira no Palmeiras. Se eu fosse colocar uma, né, em toda a sua passagem já indo para o 6º ano. A incapacidade de perder para times fracos, mais fracos, né? Times que disputam a Série B, times que disputam a segunda metade do Brasileirão. Isso para mim é a maior valência do Abel Ferreira, o que fez com que ele ganhasse 2 Brasileirões, mesmo não ganhando do G5, do G6, né? Como a gente sabe que vem acontecendo. Por quê? Né? Por que eu tô falando disso? Né? E como que eu faço a relação disso com o Everton? Porque o Abel foi muito bem no Palmeiras, principalmente nessa segunda metade menos vitoriosa, né, quando ele ganhou também, ganhando dos menores, né, e mesmo perdendo dos maiores, essa compensação de um aproveitamento de quase 100% contra aqueles que eram mais frágeis, garante ao Palmeiras do Abel Ferreira títulos mesmo em má fase. Ontem, contudo, né, é a marca simbólica, eu digo simbólica porque o Palmeiras já não vinha disputando com times mais fracos há algum tempo, né, como foi contra o Vitória no passado, próprio Mirassol, e que não é um time mais fraco taticamente, mas economicamente é extremamente mais fraco, né? Então, ontem a marca simbólica porque em 10 anos o Palmeiras não tomava um 4-0, principalmente de um time como o Novo Horizontino, né? Que é um time muito bem organizado, é um time que tá para subir para a Série A, mas bate sempre na trave, mas é um time que a gente não tem como comparar com o nível de investimento e qualidade individual do Palmeiras. E é muito simbólico para mim, mais uma vez, eu tô sendo repetitivo, essa marca de ontem, né, essa queda de mais um tabu. O Abel conseguiu uma marca histórica, que é perder para o rival 2 vezes no mesmo ano,
em duas Copas diferentes, né, ser eliminado, né, em jogos eliminatórios, né, uma final no Paulista e a Copa do Brasil pelo Corinthians, primeira vez na história, né, e se você quiser mudar também o parâmetro da comparação, é a primeira vez na história que o Palmeiras é eliminado do Corinthians em qualquer Copa, né, tirando o Paulistão, nas suas inúmeros formatos, né. Então assim, o Abel conquistou isso e ontem ele derrubou um tabu que durava 10 anos, que era não tomar uma goleada de 4-0, né? Se eu não me engano, a última tinha sido 4-1 e fazia bastante tempo, né? Aliás, 10 anos, lá em 2016, né? Então é simbólico por quê? Porque a principal valência do Abel, né? Aquilo que garantia a ele escopo para continuar, mesmo na pior fase, era justamente a garantia de que o Palmeiras ganharia, ou ao menos conquistaria bons pontos, né, contra times da parte de baixo da tabela do Brasileirão, de uma Série B, por isso que ganhou tantos paulistas, né, sem inclusive se esforçar muito, e ontem isso cai por terra mais uma vez, é mais, talvez, ao meu ver, né, o último suspiro, né, do trabalho do Abel Ferreira deixando de existir, né, que é essa competitividade insana, absoluta, contra times claramente mais fracos, né? Para mim já tinha acontecido antes, já tinha acabado, mas ontem simbolicamente é o fim, né, da capacidade do Abel de ganhar dos times mais fracos. E uma coisa que eu falei algumas vezes é que o fim da parmeirada, né, ele é um preço muito caro a se pagar para que a gente não ganhe de um G5, G6. Então eu já não achava interessante, né, o que eu quero dizer, eu prefiro perder de 6-0 do Remo e ganhar do Flamengo no turno e no retorno e ser campeão do Brasileirão, do que ganhar do Remo, do Bragantino e de outros times mais fracos e chegar no final do Brasileirão não ter fôlego para ganhar porque a gente não consegue disputar com times da mesma qualidade tática, né? Então, ainda assim que essa fosse uma valência do Abel Ferreira, para mim era um preço muito alto a se pagar, não ter parmeiradas, mas também por isso não ter também competitividade com times do mesmo nível. Para mim isso sempre foi um preço muito alto. A questão é que, independente da opinião pessoal, ontem cai a última valência do trabalho de Abel Ferreira, que nem mais contra os pequenos, nem mais contra os pequenos do ponto de vista financeiro, nem mais contra os pequenos do ponto de vista tático individual, como era o caso do Vitória, que é um time organizado, mas não dá para comparar, né, com o Mirassol, por exemplo. Então, nem com eles mais o Palmeiras consegue competir, né? Então eu queria refletir um pouco sobre isso e entender de vocês, porque assim, chegar aqui e falar fora Abel não adianta, porque isso depende de uma questão institucional, depende eu hoje não posso porque eu não estou lá, mas aí, né, no caso, mas de ir ao clube, fazer protesto, tentar pedir a derrubada do técnico, né, xingar no bom sentido, né, pedir o fora Abel no estádio, essa pressão, né, que a torcida tem que fazer, se entende que é o caso, talvez o único caminho, se é que é um caminho possível, porque a Leila parece estar cagando e andando porque a torcida pensa, né? Esse descompasso entre clube e torcida é algo totalmente maléfico, né, à instituição. De todo modo, não adianta chegar aqui e falar fora Abel, porque vocês sabem qual é o meu posicionamento em relação ao trabalho do Abel. O que eu quero é refletir sobre o que acontece, o que está acontecendo nessa clara e evidente derrocada do trabalho do Abel Ferreira, até para que no futuro, nos próximos trabalhos, a gente seja capaz de refletir sobre os trabalhos em curso, né, enquanto eles estiverem em curso, né, não apenas na derrocada deles, né. Se o Abel cai e entra um Arthur Jorge, a gente tem que manter a mesma racionalidade da análise do trabalho do Abel para análise do novo trabalho, apesar da vontade e o interesse da felicidade do novo, né? Então eu faço essa reflexão também para que a gente possa começar a entender, num possível novo trabalho, quais são as valências desse trabalho, quais são as deficiências, porque nenhum trabalho é perfeito, nenhum jogador é perfeito, né? Então, quais são as valências, quais são as deficiências, vamos tentar entender isso a longo prazo, como o que é bom melhorou, como o que é pior deixou de ser tão ruim, né? É isso que a gente precisa entender para o futuro também da análise nos próximos trabalhos em relação ao Palmeiras. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tática, né? Olhar aqui o campinho, porque ontem foi um desastre, mas um desastre recorrente, né? Então também não tem muita coisa nova para falar, mas tem algumas coisas interessantes. Bom, quando a gente vai olhar o campinho do Palmeiras, a gente percebe mais uma vez um time bastante
lateralizado, né? Nada de novo no mundo, certo? Algo que a gente já sabe, já conversou bastante, estou cansado de falar sobre isso. Já tem um vídeo sobre a lateralização, né, o processo de lateralização da tática, né, por parte do Abel. Ainda acho que esse vídeo ainda foi gravado no Sai Jogando, posso até deixar ele aqui linkado no card, mas assim, algo totalmente recorrente. Quando a gente olha para o Novo Horizontino, a gente olha para o campinho do Novo Horizontino, e eu sempre peço para vocês olharem o campinho, é claro, após assistir o jogo, após entender o posicionamento dos jogadores no campo, vendo o posicionamento total de todos os jogadores para entender o que quer dizer a posição média de cada um deles no campo. Mas quando a gente olha para o campinho do Novo Horizontino, a gente enxerga um time absolutamente organizado. A gente vê uma linha de 4 defensiva com 2 zagueiros e 2 laterais absolutamente equilibrados em campo, um 5 e um 8, um pouquinho à frente do outro, com um 10 à frente deles, 2 jogadores abertos como meia barra pontas e um atacante, né? Um 4-2-3-1 ou um 4-3-3, dependendo de como você entende, absolutamente equilibrado e muito bem organizado. E aí quando a gente vai olhar o mapa de calor total dos jogadores, a gente percebe que todas as áreas do campo estão preenchidas quase que de forma igualitária, né? O campo defensivo muito perfeitamente preenchido, tanto pelo meia complementando o lateral, os zagueiros se complementando, o 5 complementando o 8 e o 10 fazendo uma movimentação mais ofensiva e geral, né, no meio de campo, o que o torna, né, como posicionamento médio bem centralizado, porque ele faz um movimento nos dois lados do campo. Então assim, eu só tenho elogios ao posicionamento tático do Novo Horizontino, um time extremamente bem organizado, não é por acaso que está batendo na trave todo ano para subir para a Série A. Quando a gente vai para o campinho do Palmeiras, a gente vê uma bizarrice que quase virou o novo normal, né? Porque quase sempre o campinho do Palmeiras é esquizofrênico, é meio alucinado, né? A gente tem o Murilo e o Gomes, né, fazendo uma função defensiva, como era de se esperar, Piquerez e Kelvin pelas laterais. Ótimo. Alan e o Riquelme e Felipe, a gente vê o Alan extremamente lateralizado, né, com pouca presença mais centralizada, mas muito mais lateralizado, muitas vezes tendo que dobrar a marcação com o Kelvin, que infelizmente não sabe marcar. E aí a gente tem o Larsson, olha, percebam como o Larsson, né, tem um posicionamento defensivo extremo, né, muito forte. Por quê? Porque ele tem que cobrir lateral, ele tem que cobrir zagueiro, ele tem que cobrir o 5, né, ele tem que cobrir uma parte do campo que foi deixada despovoada porque o Palmeiras estava caindo em todas as armadilhas do Novo Horizontino. Então você tem um time correndo para trás, tendo que se organizar de frente para trás num momento defensivo, né? O Emiliano Martinez, que assim, gente, é duro falar, mas realmente é um jogador que não apresenta nada desde que chegou, né? Eu tive o desprazer de ouvir gente chamando ele de Sérgio Busquets do Palmeiras. Cara, não tem condições, esse cara não tem condições de ser jogador do Palmeiras. Eu digo e repito, eu acho que ele poderia se reinventar na carreira como terceiro zagueiro. Agora, como 5, né? E até um posicionamento mais de terceiro zagueiro aqui no jogo de ontem, mas como um 5 ele não tem a menor condição de ser jogador de futebol, né? Eu não chamo ele de terceiro zagueiro no jogo de ontem justamente porque ele tinha liberdade para subir, e esse posicionamento entre os zagueiros tem muito a ver com a saída de bola do Abel Ferreira, mais do que um posicionamento tático ideal, né? E aí a gente tem o Veiga aqui, gente, é duro falar, mas eu espero de todo o coração que o Veiga saia do Palmeiras e seja feliz em outro lugar, né? Eu acho que ele tem tudo para se tornar um dos ídolos dessa geração, mas se continuar jogando da forma como está jogando, se continuar se forçando uma permanência do Veiga, ele é mais um que vai ter a sua história recente manchada por uma insistência da direção e do técnico, né? Não tem mais o que dizer, o Veiga não tem mais condições de jogar no Palmeiras. Se você troca de treinador, você pode até ver, mas sob o comando de Abel, não tem a menor condição. Flaco jogando de centroavante. Eu falo aqui, mais uma vez, pela 50ª vez, Flaco Lopes não é centroavante, não funciona em trio de ataque. Flaco Lopes é um segundo atacante, barra um 10, né? Ele pode funcionar como um 10, depender, ele não é um 10, ele pode funcionar como esse ponta de lança, né? A depender do sistema de jogo que você joga. Mas no fundo, ele é um segundo atacante. Ele não faz pivô, ele não é centroavante, ele não joga em trio de ataque com pontas. Você só vai colocar ele em situações que ele não se sente confortável. Você piora o jogador ao fazer isso.
e a gente tem o Riquelme Felipe pela esquerda, fazendo a função que ele faz, né, um meia pela esquerda, é onde ele joga melhor, e de fato jogou como meia pela esquerda. Se é que alguém fez uma função coerente nesse jogo, talvez tenha sido o Riquelme Felipe. Mais uma vez, né, a gente vê que algum suspiro de noção do que está acontecendo, né, de saber se movimentar minimamente em campo, de ter algum suspiro com a bola, vem sempre com Larsson, com Riquelme Felipe, com Alan, né, não por acaso sempre com jogadores da base que acabaram de subir, ou com Marlon, um jogador que acabou de chegar e ainda não foi muito treinado, né, não foi muito envenenado pelo sistema de jogo bem deficiente do Abel Ferreira. Não tem muito o que dizer, né, porque assim, eu posso ficar falando assim, já fiz vídeo aqui sobre lateralização, mas nada é mais relevante do que você ouvir, e eu não pude acessar o jogo gravado, eu queria recuperar as falas e trazer palavra por palavra, mas eu não tive nem tempo, nem condições técnicas de fazer isso, né? Mas se vocês assistiram o jogo com atenção, mesmo na parada técnica, né? Ou se vocês puderem voltar ao vídeo gravado, acho que na HBO dá pra acessar... A gente vê que o Abel, ele pede a todo momento para que os jogadores lateralizem-se, né? Então ele quer que o jogador sempre vá para o lateral do campo, marcar, atacar, enfim. E aí a gente vê um time, né, que mais uma vez caiu em todas as armadilhas do seu adversário. Eu falo isso lá daquele jogo contra o Flamengo, que muita gente falou, não, o Palmeiras atacou, pressionou. Mentira! Aquela pressão, aquele jogo alto do Palmeiras, é o Palmeiras caindo igual um idiota na armadilha do Flamengo. Porque é muito fácil você colocar o Palmeiras em parafuso. É muito simples. O que você faz com um time que não tem associação pelo meio, não tem povoamento no meio de campo, só sabe jogar em transição, não consegue ter tabela, triangulação, jogada organizada, de construção de jogada, né? Uma jogada organizada a partir do meio de campo, ou mesmo pelas laterais, mas centralizando. O que você faz com um time desse? Você entrega a bola para eles e fala, bom, faz aí, o que você sabe fazer com a bola? Porque sem a bola eu sei que você sabe fazer. Você pega a bola, dá um chutão, pega todo mundo de calça curta na defesa e faz um gol rápido. Mas e com a bola nos pés? O que você consegue fazer? E aí a gente vê, né, eu não vi as estatísticas ainda, mas eu tenho certeza aqui, ó, Palmeiras 71% de posse de bola. 4-0 pro Novo Horizontino. Novo Horizontino não teve 30% de posse de bola. Vocês conseguem entender isso? Né? Quando o Palmeiras jogou contra aquele Flamengo, se eu não me engano, teve mais posse de bola. Mas quando você pega um time como o Palmeiras, a coisa mais óbvia que você faz é entregar a bola pros caras e falar, se vira, faz o que você sabe fazer. E o que o Palmeiras mostra é que com a bola ele não sabe fazer absolutamente nada. O Palmeiras caiu em todas as armadilhas, tem gol com falha do Luigi, mas tem gol pra todos os gostos, né? Só que tem um monte de gol em transição rápida do Novo Horizontino contra um time que não sabe jogar, senão em transição, né? Então quando você pega um time postado lá atrás, e esse é um problema do Palmeiras desde lá do CRB, não é por acaso que eu citei esse jogo, né? Quando o Palmeiras do Abel, pega um time postado atrás, uma vez que ele não tem associação, triangulação, criação de jogada, não tem criatividade, ele não consegue furar, né, essa defesa sólida e muito bem postada. E ele fica ainda, né, além de tudo, quando o time tem alguma articulação, alguma velocidade, alguma capacidade de fazer transição ofensiva, ele fica refém, né, desse jogo de contra-ataque do time adversário, e foi o que aconteceu, né? O Novo Horizontino soube fazer o básico, que é mais do que o suficiente para bater o Palmeiras do Abel Ferreira. Se poupar, jogar atrás, entregar a bola para o adversário e jogar no erro. É algo que o Abel fez muito bem no começo da sua carreira, aqui no Palmeiras, ganhou vários títulos dessa forma e hoje sofre desse veneno sem ter uma solução para isso, né? Sem ter o antígeno para esse veneno que ele mesmo se utilizou muitas vezes para acabar com muitos adversários. Bom, gente, por hoje eu fico aqui. Eu espero ver vocês domingo mais rápido possível, né? Eu pretendo ver vocês logo depois do jogo, acho que será possível fazer o vídeo, subir logo depois do jogo. De todo modo, hoje não tem muito aquilo que dizer, eu continuo com a minha posição cada vez mais certa, mas eu já estava absolutamente certo disso desde 23, né? E não falo isso para me gabar nem nada do tipo, é só porque de fato, né, me sinto certo, e mesmo que o Abel ganhasse ou vier a ganhar esse ano, eu continuo achando que a melhor solução é o encerramento do contrato do técnico e uma mudança de ares.
porque, mais uma vez, ainda que ganhe esse ano, não me parece que entregue, né, uma porcentagem razoável daquilo que o Palmeiras tem como potência, né? Então você ganhar um Paulistão, uma Copa do Brasil, com o elenco que o Palmeiras tem, não necessariamente explicita mérito do técnico, né? Muitas vezes ele é só uma consequência de um trabalho de construção de um bom elenco, de uma boa base, com muito investimento, que te garante uma competição em alto nível, mesmo com pouco desenvolvimento tático por parte do técnico. Por isso, né, mais uma vez, eu sou contra a manutenção do Abel Ferreira desde 2023 e hoje estou mais certo do que nunca de que a gente precisa encerrar a passagem do Abel Ferreira pelo Palmeiras para que a gente possa voltar a ser um time campeão, como sempre fomos, né? Não só em 2020, né, não só em 2021, mas na década de 60, na década de 30, na década de 40, né? Então o Palmeiras é um time campeão historicamente, não foi fundado pelo Abel Ferreira, muito menos por Leila Pereira, e a gente precisa extrair, né, tirar do clube alguns problemas, né, do ponto de vista das pessoas, para que a gente possa voltar ao posto que nos é de direito, né, do maior campeão do Brasil. Então é isso, vejo vocês domingo.